O pensamento em quarta dimensão age como uma passagem para esferas que vão além do nosso mundo palpável. Enquanto nosso dia a dia é comumente definido por altura, largura e profundidade, a quarta dimensão nos incentiva a entender o que parece intocável, a ir além dos padrões comuns e a descobrir horizontes sem fim. Com esse tipo de pensamento, somos encorajados a reconhecer e capturar a força do que fica oculto no imenso território de nossos pensamentos, onde sonhos orientam nosso rumo e missão. Antes de começar o vídeo, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações se você acredita no seu poder transformador. O pensamento em quarta dimensão não são apenas devaneios, eles atuam como guias em nossa jornada, indicando uma ligação mais intensa com o plano cósmico. No coração desses sonhos está o idioma da aspiração, um diálogo detalhado entre nosso eu espiritual interior e nosso eu físico e perceptível. Essa relação, quando escutada de perto, pode nos impelir adiante, inspirando-nos a formatar o mundo real em harmonia com nossos cenários internos. Prestar atenção nesse idioma, porém, demanda alerta, uma prontidão para escutar e seguir seus convites. Aqui se encontra o encanto da quarta dimensão. Quando uma pessoa decide atender a esses murmúrios de anseio, o que é imperceptível começa a se revelar. Parece que o simples ato de desejar, de anelar com intensidade, transforma-se na rota para sua concretização. Isso é congruente com Blaise Pascal, cujo discernimento indica que nosso anseio por algo, implicitamente, aponta para nosso reconhecimento anterior daquilo. Não desejamos o que, de certa forma, já não sentimos ao aceitar esses sonhos. Uma pessoa não segue simplesmente ilusões. Ela inicia uma aventura transformadora que reconfigura as linhas da realidade. Essa aventura não é mera observação. Trata-se de um intercâmbio entre aspiração e concretização, entre o mundo como vemos e como ele poderia se tornar. Para entender e controlar essa troca dinâmica, é necessário se envolver na dança, ser influenciado por ela e, consequentemente, influenciá-la. A real natureza do raciocínio em quarta dimensão, assim, é o reconhecimento de que há, em cada um de nós, uma capacidade, um elo entre o universo abstrato dos sonhos e o mundo palpável da vida. Cuidando de nossos sonhos, aprimorando nossa reflexão interna e desenvolvendo um espírito receptivo, conseguimos tornar o oculto visível, formando uma realidade que espelha as vontades do nosso ser. Um cenário sempre em transformação de ideias e reflexões internas dita nosso conceito de quem somos. Em vez de ser imutável, nossa essência muda constantemente por meio desses diálogos internos. Nesse complexo intercâmbio, o eu interior conversa com o eu exterior, muitas vezes nos direcionando para concordar com uma missão ou vocação maior. Ao adotar a mentalidade da quarta dimensão, as pessoas ultrapassam os limites estabelecidos por influências externas, como padrões sociais ou memórias anteriores. Ao entender isso, percebem-se como verdadeiros arquitetos de suas histórias pessoais. A habilidade recém-revelada de moldar a identidade com base em anseios internos, em vez de influências alheias, demonstra a transição de uma perspectiva tridimensional para uma quadridimensional. O eu interior, frequentemente chamado de mestre celestial, anseia por se manifestar no mundo material, motivando a pessoa a entender a linguagem da aspiração. A autoafirmação nasce desse entendimento sobre a mutabilidade das identidades. O raciocínio em quarta dimensão fornece às pessoas os meios e insights para recriar proativamente seus caminhos. Eles aprendem a esculpir suas essências, sintonizar-se com seus propósitos mais elevados e, assim, colaborar na construção de sua realidade de maneira mais determinada, dominando seu diálogo interno. As pessoas não somente se reinventam, mas também empregam sua renovada identidade como uma ferramenta potente para impactos benéficos. Quando falamos de autodescoberta e de realização do potencial pessoal, não se resumem apenas a competências ou dotes. Elas simbolizam a força inerente que cada um carrega, esperando ser descoberta e canalizada para concretizar seus sonhos. Ao nos aprofundarmos no tecido de nossos anseios e nas motivações que nutrem nossa alma, torna-se claro que tais habilidades não são somente inatas. Elas podem ser desenvolvidas, aperfeiçoadas e guiadas pelas histórias que contamos a nós mesmos. O raciocínio tridimensional muitas vezes limita essas habilidades, confinando-as a funções já estabelecidas, baseadas em padrões sociais e expectativas convencionais. Ele delimita o que parece ser possível, insinuando frequentemente que nossos sonhos e anseios são inalcançáveis,
a menos que obedeçamos a um roteiro ou trajetória determinada. Contudo, ao adotar o pensamento quadridimensional, superamos tais restrições. Nessa perspectiva ampliada, entendemos que as habilidades não são fixas ou confinadas, mas sim expansíveis e passíveis de serem melhoradas pelo poder da criatividade. Ao remodelar o diálogo interno, sintonizando-o com o que verdadeiramente queremos, desvendamos um universo de oportunidades onde técnicas convencionais e sabedoria anterior representam apenas uma parte do que é possível realizar. Para realmente explorar o potencial de alguém, é vital manter uma conexão flexível com o mundo ao redor, mantendo-se, contudo, solidamente ancorado em crenças pessoais. Esse equilíbrio dinâmico facilita a redefinição dos obstáculos externos, convertendo-os em passos rumo à autodescoberta pelo prisma do pensamento quadridimensional. Habilidades não são meramente competências para realizar tarefas, mas sim os vastos depósitos de potencial latente em nós que, quando sincronizados com intenção e perspectiva, têm o poder de reconfigurar nossa realidade de formas significativas. Uma energia ativa. O meio em que vivemos molda nosso pensamento, nossas convicções e nossas escolhas. Não só reflete vivências coletivas e ideias comuns, mas também projeta as histórias que contamos a nós mesmos. No entanto, para realmente utilizar a energia do meio, precisamos enxergá-lo não só como um simples cenário. Ele está em constante interação com nossos ideais e desejos, visto de um ponto de vista tridimensional. Nesse olhar, o mundo ao nosso redor parece ser formado por estruturas rígidas e externas. Ele direciona comportamentos, ancora-nos em memórias anteriores e se manifesta como esferas de realidades indiscutíveis. Essa visão limita nosso crescimento, fazendo-nos simples espectadores dos acontecimentos. Em contrapartida, a visão quadridimensional nos apresenta uma nova interpretação dessa relação. O meio não é apenas um determinante, mas algo flexível que pode ser influenciado por nossa vontade e diálogo interno. Mudar essa perspectiva nos permite ver que o universo ao nosso redor, ao invés de ser estático, se transforma conforme nossas convicções e histórias internas. Quando essas histórias se alinham com nossas aspirações, uma realidade ajustada emerge. Esse entendimento enfatiza a importância de acreditar firmemente na capacidade de manifestar nossos sonhos. Refletindo a ideia de Blaise Pascal, os segredos do nosso universo se revelam conforme ajustamos nossas crenças e percepções sobre o que sentimos. Equipados com esse entendimento, os cenários ao nosso redor se transformam, criando um espaço onde aspirações podem germinar. Basicamente, criar nossa realidade é um jogo sutil entre nosso eu interior e o universo ao nosso redor. Utilizando o pensamento quadridimensional, temos a capacidade de renovar nossa interação com o meio, fazendo dele um aliado em nossa caminhada rumo ao autoconhecimento e à materialização de objetivos. Uma maré contínua de reflexões cruza nossa consciência, indicando uma rede complexa de interações mentais. Esse processo, que chamamos de monólogo interno, é a base que define nossos sentimentos, visões e comportamentos. Para aqueles mais atentos, esses sussurros da mente podem parecer sutis ou até mesmo superficiais. No entanto, carregam um impacto profundo. Elas têm o poder de definir nosso mundo, nos aproximando ou distanciando de nossas metas, baseado na natureza, qualidade e essência desses pensamentos. Muitas pessoas que se guiam por uma perspectiva tridimensional deixam que esse monólogo seja influenciado por memórias, pressões sociais e convicções já estabelecidas, tornando-se, sem perceber, reféns de seus próprios pensamentos recorrentes. Essas reflexões internas reforçam barreiras percebidas, ecoam erros antigos ou intensificam inseguranças. Envolvidos nesse ciclo contínuo de reflexão, alguém pode se sentir confinado em uma realidade autodefinida, onde o mundo externo aparenta ser rígido, esculpido por forças que parecem intocáveis. Ao adotar a abordagem do pensamento quadridimensional, ganhamos uma nova compreensão de nossos diálogos internos. Isso sugere que, ao direcionar intencionalmente nossas reflexões internas para estar em sintonia com nossos verdadeiros desejos e metas, podemos exercer uma influência significativa sobre nosso ambiente e realidade. Em vez de se apegar a ressentimentos antigos ou medos futuros, a atenção se volta para um horizonte repleto de possibilidades, fundamentado na convicção de que o que desejamos pode se materializar. Essa maestria sobre o monólogo interno nos faz acreditar que aquilo que almejamos já
já está se manifestando. Refletindo a ideia, você não sentiria a necessidade se não houvesse uma forma de satisfazê-la. Esta visão enfatiza que o simples ato de desejar algo sinaliza sua presença iminente, aguardando sua manifestação. Em nosso palco mental, nossas premissas muitas vezes agem como manipuladores silenciosos, guiando sutilmente nossas opiniões, moldando decisões e influenciando perspectivas. Ancoradas profundamente em nosso subconsciente, sua influência pode ser imperceptível. No entanto, o efeito que elas têm sobre nossas ações e crenças é incontestável. Originadas de experiências anteriores, pressões sociais e padrões aceitos, essas premissas, muitas vezes, orientam nossas respostas e avaliações. Embora proporcionem molduras práticas para decisões, elas também podem nos confinar em ciclos limitantes, restringindo nosso crescimento e turvando nosso discernimento. Assim, o pensamento em quarta dimensão torna-se mais do que uma simples mentalidade ou filosofia. É uma transformação profunda na maneira como se percebe e se engaja com a realidade. A essência desta perspectiva é acreditar que as limitações percebidas são muitas vezes autoimpostas e que por trás de cada desafio ou obstáculo há uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Essa visão destaca o papel ativo que cada indivíduo desempenha na construção de sua própria realidade. Não somos meros espectadores passivos, mas agentes ativos na cocriação de nosso mundo. A quarta dimensão nos convida a ultrapassar o mero ato de viver e a entrar no reino do verdadeiro ser, onde cada pensamento, sentimento e ação tem o potencial de manifestar nosso verdadeiro propósito e paixão. Mais do que tudo, é um convite à autodescoberta e ao autoempoderamento. Onde as circunstâncias da vida podem parecer rígidas e definidas, a quarta dimensão nos dá as ferramentas para esculpir uma realidade que está em harmonia com nossa verdadeira essência. É um lembrete de que somos mais do que as histórias que contamos a nós mesmos e as limitações que aceitamos. Finalmente, o pensamento em quarta dimensão não é uma fuga da realidade, mas uma reconexão com uma versão mais autêntica, expansiva e infinitamente possível da realidade. Ao abraçá-lo, somos lembrados de que a magia e o mistério não são apenas conceitos fantasiosos, mas realidades tangíveis que podem ser tocadas, sentidas e vivenciadas no aqui e agora. Espero que você tenha gostado desse poderoso conhecimento. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações para receber mais conhecimentos como esse. Juntos, vamos co-criar uma vida repleta de abundância. Até mais!